bom dia a todos. Estamos aqui no Momentos que Iluminam. Eu sou Marcela, colaboradora da FEENTE, e em nome de todo o Mato Grosso Espírita, eu dou as boas-vindas e agradeço pela audiência de todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal da FEENTE, o FEENTE Play, a Federação Espírita de Mato Grosso, pela Federação Espírita Brasileira, no canal da FEB TV, e também pela Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita e a Web Rádio Amigo Espiritual. Muito bem-vindos a esse nosso momento de hoje, tá? Bom, o Momentos que Iluminam é um programa que está sendo veiculado quinzenalmente pela FEENTE, sempre com o tema da atualidade, refletido à luz do Espiritismo. O programa de hoje fala sobre o tema A Atualidade do Pensamento de Allan Kardec. E se vocês quiserem acompanhar toda a programação dos Momentos que Iluminam, tanto o de hoje, o próximo e os que já aconteceram, é só acessar o site da FEENTE, feente.org.br/Momentos que Iluminam, para ter acesso a toda a programação. Então, no dia de hoje, para falar desse tema tão importante, que nos remete a tantas reflexões, nós vamos falar nessa data especial. O programa de hoje é especial, né? Falando de Kardec, aí lembrando o nosso 3 de outubro, né? Data em que nós comemoramos e lembramos de Kardec. Nós estamos aqui com o tema, né? Atualidade do pensamento de Allan Kardec, com o nosso querido André Siqueira. O André, nosso amigo querido, ele é colaborador nacional da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional. Bem-vindo, André. Dá um alô aí para a nossa audiência antes de nós fazermos a prece. Oi, Marcela. Um bom dia a todas as amigas e todos os amigos que nos ouvem pelos canais da internet, em especial pelo canal da FEENTE, pelo canal da FEB TV, pela Web Rádio Fraternidade. É uma alegria muito grande estarmos em conjunto para refletir sobre um tema tão interessante. Marcela. Então, muito bem-vindo. Quando vocês entram aqui no ambiente do Momentos que Iluminam, a gente sente que vocês estão entrando na FEENTE, então recebam o nosso abraço. E para expressar a nossa gratidão agora por esse momento, nós vamos juntos orar. Convidando todos a fechar os olhos, a serenar o coração, pensar em Deus, em nós mesmos, como espíritos que somos, e agradecer por este momento, por esse instrumento abençoado da internet que nos proporciona estarmos juntos em momentos de distanciamento físico, em momentos de aturdimento social, em que todos nós estamos reflexivos em relação à nossa vida, à nossa estada aqui nesta encarnação, e nos servindo da internet e de tudo que ela nos proporciona, estamos aqui hoje, Jesus, para lembrarmos do teu convite às virtudes, do teu convite de amor, e para falar do Espiritismo, que é essa bênção em nossas vidas. Que possamos então ter um momento de profunda reflexão, de amorosidade, e que juntos possamos lembrar de Ti e expressar o nosso amor e nossa gratidão enquanto servimos. Que o nosso palestrante possa ser abraçado agora pelas suas energias amorosas e que possamos ter uma excelente atividade. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, André, você tem 30 minutos de exposição. Enquanto isso, os internautas podem mandar perguntas, que ao final desses 30 minutos nós vamos ter mais um período aí para conversarmos e tirarmos essas dúvidas, respondermos essas perguntas. Então, André, é com você. Bem-vindo. Obrigado, Marcela. Amigos, eu gostaria de começar recordando um poema de Carlos Drummond de Andrade, muito adequado, talvez o mais reflexivo e profundo poema daquele autor, quando ele diz: "E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que eram pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gasta da inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e, convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiros tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza semblante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular que nem concebes mais, pois tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distâncias superiores ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos mistérios, dá volta ao mundo e torna a engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Esse primeiro trecho do poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, que mais parece uma obra de Augusto dos Anjos pela temática sobre a qual aquele autor se debulha, nos faz uma inspeção muito criteriosa a respeito do que nós sabemos sobre o conhecimento do mundo. A ansiedade humana, ao longo de toda a sua história, de entender o mundo em que vive e de entender a si mesmo, é um motivo de sustentação da própria vida humana. O conhecimento é o resultado de um processo de percepção que nós fazemos do mundo, de uma tradução dessas percepções em modelos mentais que nos permitem criar um mapa do mundo e que aos poucos
nos aproximam da verdade do mundo à medida em que os nossos conceitos correspondem a como as coisas são. Então, no passado, quando o homem começou a compreender que as estações se alternavam, ele começou a compreender que havia um tempo para cada coisa. E esta compreensão o fez identificar o tempo de plantar, o tempo de colher. Pôde, através da observação dos animais, disciplinar as suas relações com eles e começar a oferir alimento sem a necessidade de deslocar-se. Surgiram as primeiras comunidades agrárias. Com elas, surgiu também a cultura e a capacidade do homem de, fixado na terra, começar a explicar o mundo em que vivia, debruçar-se sobre si mesmo e produzir, através do desenvolvimento da arte, elementos que permitiriam traduzir as suas ideias ao longo do tempo. Desde há muito, ele estava surpreso com o mundo em que estava inserido, a grandiosidade com que ele contemplava todas as coisas no seu lugar, tudo acontecendo com uma regularidade. E esta busca de fazer parte desse todo que se estruturava deu origem ao pensamento religioso, através do qual o homem passava a confiar no mundo em que estava, no sentido de que, ao compreendê-lo, ele, através da experiência, podia ter um sentimento de confiança. Se ele plantasse no tempo certo, podia confiar que as sementes desenvolveriam. Se ele cuidasse da planta que cresce, da flor e do fruto, poderia confiar no tempo da colheita. Se ele podia olhar o sol que se punha, confiava que ele nascia no dia seguinte. A fé, nesse sentido da confiança extrema, criou fundamentos para o surgimento de um segundo modo de reflexão. A busca do conhecimento através da coerência do pensamento do homem, através da verificação da forma como ele pensa com a realidade em que estava, surgia o modo do pensamento da filosofia. E através de longos períodos de aprimoramento dos seus instrumentos de verificação no contexto da linguagem, na capacidade da linguagem de refletir o mundo em que estava, na possibilidade de, através da ordem exata dos pensamentos, desenvolver deduções e induções. O homem chegou ao momento da inspeção da realidade com os instrumentos técnicos que o raciocínio haviam lhe dado. Surge, então, a ciência. Quando nós chegamos ao chamado século das luzes, quando o ideal humano de dominar a realidade através do conhecimento já havia alcançado parâmetros enormes, aparece uma figura notável em meados do século XIX. Já um homem de maturidade, aos 50 anos de idade, formado especificamente nas artes do pensamento e da forma de moldar os caracteres, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se tornaria mais tarde conhecido como Allan Kardec pelos grandes processos de investigação que ele trouxe para uma revolução no pensamento humano. Desde quando Galileu Galilei havia utilizado o telescópio como um instrumento do raciocínio para olhar o universo, para aproximar o que estava distante, empreendimento de ciência usando tecnologia. Ele pôde, ao mesmo tempo, vasculhar a intimidade dos modelos de pensamento humano que haviam sido legados por Aristóteles e demonstrar
que não era possível que a forma de pensar aristotélica fosse aplicada ao mundo que ele conhecia. Inaugurou um novo modo de debate e, a partir das reflexões de Galileu Galilei, tivemos as conquistas memoráveis de Isaac Newton, que, compreendendo a existência do universo, abandonando o modelo tradicional de que tudo se movia baseado na água, na terra, no fogo e no ar, Newton introduz uma nova forma de conceber os elementos que existem no universo, dizendo que seria possível explicar as coisas usando o conceito de massa, usando o conceito de força e usando o conceito de aceleração. Através da famosa fórmula newtoniana, força é igual a massa vezes aceleração, Newton tentava explicar como o universo funcionava a partir de uma concepção daquilo que existe e explicando como as coisas funcionavam. Surgia um modelo dinâmico dentro da ciência e que abriria portas pelo sucesso de conseguir explicar as coisas para o pensamento positivista que não mais se contentava em compreender. Gostaria de provar. Se uma ideia parecesse correta, era preciso experimentá-la. Era preciso verificar a sua relação com a natureza. E para isso se desenvolviam métodos. Esses métodos ganhariam uma expressão abrangente e tocariam quase todas as áreas do conhecimento humano. Aos poucos, a partir do pensamento de Newton e do sucesso de sua dinâmica, aliada ao modelo matemático cartesiano de mapear o universo usando a matemática e que mais tarde Newton desenvolveria no seu famoso cálculo matemático, dividindo esse pensamento com Leibniz, eles poderiam, então, sofisticar os pensamentos de investigação e explicar como o mundo material funcionava. A ciência parecia satisfeita. Afastava-se da ciência em função dos elementos dogmáticos que a ciência vinha introduzindo, pedindo: creia porque creia. Tenha confiança naquilo que é impossível. Acredite no que não é real. E a ciência nova dizia: somente acredite se você puder experimentar. Somente acredite se você puder compreender. Somente acredite se esse modo de conhecimento não estiver incoerente com outras formas de conhecimento. Nesse cenário conceitual, o professor Rivaio começa a investigar uma nova série de fenômenos que, estando presente na história da humanidade desde o princípio, as chamadas manifestações espirituais, que foram subjugadas pelo pensamento religioso como sendo motivos exclusivos de fé. Allan Kardec resolveu empreender uma investigação sobre a natureza desses fenômenos. A princípio, uma mesa que girava sem que ninguém aplicasse sobre ela uma força. Surpreendia porque, na tentativa de explicar o movimento da mesa, usando os conceitos newtonianos de força e aceleração e massa, tentava compreender que talvez uma força invisível, uma força como a força elétrica, como ela era concebida na época, ou a força magnética, como era concebida na época, pudessem agir sobre a mesa e fazê-la movimentar-se. Mas ao perceber que a mesa demonstrava indicativos de inteligência, ele pôde perceber que não poderia ser um fenômeno dinâmico, que estava diante de um problema de psicologia, no sentido original do termo, de uma investigação sobre a alma, a causa do movimento, a causa da inteligência, a causa do pensar, do sentir, do agir do homem. E debruçando-se em torno do movimento da mesa, fazendo experimentos, Allan Kardec transformou a mediunidade em um novo telescópio.
Se Galileu utilizou o telescópio para investigar o cosmos, Allan Kardec utilizou a mediunidade para investigar o mundo espiritual. Não era a primeira vez que a razão tentava encontrar-se com a fé. Não era a primeira vez que o pensamento do raciocínio tentava identificar o dogmatismo ou a crença. Já nos primeiros movimentos da cristandade em Alexandria, uma tentativa de unir a cultura do pensamento cristão primitivo, que era hebreu, com as formulações da filosofia clássica, que eram gregas, tentou fazer uma união entre a fé e a razão, mas através do empreendimento da ciência, o processo transformou-se numa construção de discursos. O que Allan Kardec fazia agora era diferente. Ele tentava novamente usar os instrumentos da razão, aplicar esses instrumentos na investigação da fé, das questões religiosas, das questões espirituais, mas não o fazia com caráter de sobrenaturalidade. Usava esse instrumento baseado em experimentos, e foi através desse recurso que ele pôde ascender a uma noção a respeito do que era o pensamento humano. Uma nova forma de conceber o universo, agora concebido como tendo elementos materiais e elementos espirituais, ambos parte da natureza. Do jeito que existiam forças sobre os elementos materiais, existiam forças sobre os elementos espirituais. E esta concepção mudaria a forma de pensar do modo como encaramos as noções da física, da sociologia, da psicologia, da química. Mudaria a forma através da qual nós pensamos a psicologia humana. Mudaria as formas a qual nós observamos o próprio pensar humano. Então, o pensamento de Allan Kardec, ele, a partir desse processo de investigação, mudou um discurso sobre as coisas que existem, introduzindo o espírito como elemento da natureza e investigando sobre os mesmos parâmetros que uma ciência tradicional tentava estabelecer. Mas, declarando uma grande antecipação em relação ao seu tempo, Allan Kardec dizia que os métodos utilizados pela ciência de então não eram suficientes para investigar o elemento espiritual e desenvolveria uma metodologia de investigação aberta, fugia no campo da filosofia dos sistemas fechados de pensamento, dizendo que a doutrina não lhe pertencia. Era uma doutrina dos espíritos e, como tal, requeria que os homens estivessem atentos para continuar a investigação, para discutir, e ao longo de mais de 10 anos de investigação, no qual desenvolveu a obra da codificação, Allan Kardec criou uma forma de pensar, uma forma de dialogar com os espíritos, um método de investigação do mundo espiritual que, segundo ele próprio, tocaria forçosamente todas as áreas do conhecimento humano, porque introduziria o elemento espiritual como parte das forças dinâmicas da natureza. O positivismo do século XIX não estava pronto para o impacto disso, porque as noções de matéria ainda estavam acanhadas. A matéria ainda era aquilo que tem extensão dentro do conceito tradicional promovido por René Descartes. Mas a partir de 1905, quando Albert Einstein demonstra que há uma relação diferente em relação da luz, como o universo se comporta diante da forma relativa com que o tempo e o espaço se constituem, nós tivemos uma mudança no entendimento do que era a matéria. A física seguinte, investigando a natureza própria da matéria, tentaria desdobrar para descobrir que a matéria existe em estados tão sutis
que para o homem do século XIX não pareceria matéria. Vimos ascender através das instrumentações de raciocínio no campo da lógica aplicada, quando Alan Turing vai tentar investigar a aplicação de modelos matemáticos para desenvolver raciocínios e cria a famosa máquina de Turing, dizendo que é possível estabelecer um teste para ver se nós estamos lidando com uma máquina ou com um ser humano, porque o ser humano apresenta sinais de inteligência e abre um espaço para uma discussão sobre o que é a inteligência fundamentalmente, abrindo considerações enormes. O desenvolvimento da ciência da computação permitiria, então, uma investigação que separaria dois fenômenos fundamentais no universo da computação, no universo das coisas. Os fenômenos mecânicos, aqueles que poderiam ser pensados usando apenas as regras do mundo físico, as regras do mundo puramente material, que era a dimensão do hardware, da coisa dura, e a uma outra dimensão, a ordem dos fenômenos inteligentes, também concebida como a ordem do software. É curioso notar que quando Allan Kardec foi investigar a mediunidade, ele pôde perceber exatamente isso. Que se davam duas ordens de fenômenos diferentes, os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes. A inteligência surgiu como um instrumento através do qual o homem relaciona-se com a realidade e o entendimento sobre o que era a mente humana. A compreensão sobre o que está dentro do cérebro humano levou o pensamento da ciência a tentar explicar tudo com base no mecanicismo, no conjunto específico das coisas. Recentemente, o famoso projeto Genoma nos traria uma visão de tentar explicar toda a história humana, com base nas pecinhas de codificação que o genes nos oferecia, e embora tivesse mapeado tudo, estava, na verdade, apenas iniciando uma descoberta. Os anos subsequentes trariam o desafio de entender o cérebro humano. A mente começou a aparecer e começamos a perceber que haviam dois elementos distintos. Havia o cérebro, mas havia uma outra coisa, havia uma mente. E enquanto as investigações não foram feitas, nós poderíamos perceber efeitos constituídos pelo cérebro, mas efeitos constituídos pela mente. E Allan Kardec já dizia que o princípio de reconhecimento da formulação das coisas viria quando o homem entendesse que nele existe algo que não é mecânico, algo que não é simplesmente físico, que articula-se, que não tem presenças, que projeta-se, que está para além das coisas. Vivemos um século em que estamos descobrindo os elementos centrais da inteligência, mas também nos deparamos com a maior das contribuições de Allan Kardec, quando ele mostrou que este entendimento a respeito da espiritualidade, sendo o espírito um elemento da natureza, as implicações éticas disso seriam de natureza fundamental, porque se estabeleceriam sobre leis naturais, da mesma maneira que as leis aplicadas à matéria desenvolvem um certo modo de funcionamento do mundo físico, as leis espirituais, aplicadas ao campo da moral, formariam um modo de interação fundamental entre os seres. E sem esta possibilidade, a humanidade não conseguiria construir a própria felicidade. Allan Kardec, então, traz de volta a ética natural, antecipada por Sócrates, por Platão, por Confúcio, por Lao Tse, mas sublimada na personagem de Jesus de Nazaré, que ao invés de discursar sobre essa ética, viveu-a e estabeleceu roteiros para o engrandecimento do ser humano. Allan Kardec se debruça então sobre essa ética e a traduz para o mundo moderno, esclarecendo-a de maneira extraordinária e antecipando o que na atualidade poderia ser concebido como a tônica
do mundo em que vivemos. Nós precisamos promover uma aliança entre a ciência, que é um modo de investigação, entre a filosofia, que é um modo de pensamento, e entre a religião, que é um modo de vida. A integração desses três pensamentos é a maior das contribuições que Allan Kardec trouxe ao utilizar o instrumento da mediunidade para investigar o mundo espiritual e demonstrar que o espírito é um ente da natureza e que, por isso mesmo, toca forçosamente todas as áreas do conhecimento humano. Desta maneira, nós abrimos uma discussão sobre a atualidade do pensamento de Allan Kardec, que se deslumbra diante das imensas possibilidades de tocar áreas das ciências exatas, áreas das ciências psicológicas, áreas da ciência da comunicação, das ciências humanas, das ciências que afetam o modo como o homem pensa, o modo como o homem age, o modo como o homem sente. Allan Kardec, embora seja um grande desconhecido, abriu um espaço para manter-se atualizado na sua linha de pensamento. Enquanto todos os pensadores da época tentavam criar sistemas explicativos para tudo, que procuravam fechar o conhecimento em formas rígidas, Allan Kardec anunciava, logo na introdução, logo no primeiro capítulo de A Gênese, com relação ao caráter da revelação espírita. O espiritismo jamais estará ultrapassado. Porque se a ciência demonstrar que ele está equivocado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto e seguirá com a ciência. Ele próprio, Allan Kardec, foi exemplo disso. Desenvolveu ideias, compilou conceitos e, à medida que a maturidade se foi estabelecendo, ele começou a revisá-las. Ele começou a repensá-las e, a partir desta investigação, a reformular e amadurecer o seu pensamento, a criar estruturas de diálogo com todos os ramos do conhecimento humano. A Revista Espírita, instrumento e laboratório de debate das ideias para aproximar o novel pensamento do Espiritismo à antiga estrutura do conhecimento humano, estabeleceu-se como um cadinho de experimentações para a lógica, para a filosofia, para a ciência, para a religião e para as implicações para o dia a dia das pessoas. Allan Kardec permanece altaneiro, nos convidando para que atualizemos o nosso próprio pensamento em sintonia com as contribuições que ele nos trouxe. Colocamos-nos desta maneira à disposição dos companheiros para um diálogo em torno deste tema. Obrigada, André. Te ouvindo aqui, fiquei imaginando, né, o solo árido que Kardec encontrou, no sentido de ser uma época da ciência, do ver para crer, né? E fiquei imaginando ele intimamente, ali na solitude, no coração dele, como que ele se manteve forte, né? Para buscar contemplar esses critérios da ciência, que certamente seriam dele cobrados, mas também manter o coração dele ali conectado com as coisas que ele ouvia, nas reuniões mediúnicas que iam chegando, as mensagens amorosas, os relatos desesperados dos desencarnados e tudo aquilo que a gente vê na codificação. Foi uma viagem aqui nas aulas de evangelização, quando a gente escutava tudo isso, depois nos estudos. Muito bom. E também chegaram perguntas aqui, e eu vou começar a lê-las para você, André. Vamos lá, tem uma aqui. Você acha que Allan Kardec sabia que ele estava trabalhando com uma doutrina que só floresceria nos séculos vindouros? Na verdade, Allan Kardec, ele nunca teve a pretensão do destaque pessoal e ele, sinceramente, nunca pensou em como ele se projetaria em relação a isso. Portanto, o que ele queria, e era muito o espírito da época, era a investigação da verdade.
São deles as palavras que ele diz que quando ele viu os fenômenos das mesas girantes acontecerem nas condições em que eles aconteciam, que não deixavam dúvida quanto à veracidade, é importante dizer que Allan Kardec não acreditou que os fenômenos fossem verdadeiros de primeiro momento. Ele se debruçou para investigá-los e somente quando pôde demonstrar que os fenômenos eram reais, ele próprio disse: compreendi que ali estava um conjunto de leis que impactaria o cenário humano como um todo. E por isso, ele desempenhou um trabalho monumental de coordenar o pensamento dos espíritos, de comparar, de investigar, de desenvolver um ferramental que se conecta um com o outro. Então, ele tinha, sim, a consciência do impacto que a nova doutrina traria para o conhecimento humano. E por isso ele afirma que este novo modo de conhecimento, o espiritismo, tocaria forçosamente todas as áreas do conhecimento humano. E ele próprio tentou demonstrar isso na Revista Espírita. Quando analisa os grandes problemas da atualidade, precisamos nos lembrar que Allan Kardec estava em Paris. E Paris era o centro intelectual do mundo. Havia um ditado na época que dizia assim: é 100 vezes melhor ser vaiado em Paris do que ser aplaudido no resto do mundo. Porque os conceitos, as ideias estavam dentro de Paris, cercadas pelo centro intelectual que a humanidade tinha. Precisamos refletir que naquela época o mundo era concebido dentro de uma visão eurocêntrica. E Allan Kardec estava nesse centro, se correspondendo com todo mundo, olhando áreas de pensamento, e ele fez sim um esforço para demonstrar que o impacto do espiritismo tocaria forçosamente em todas as áreas do conhecimento humano. Então, sim, ele tinha plena consciência do impacto sobre o que ele estava trabalhando. Sim. E aqui nós temos uma outra pergunta que é mais ou menos nesse sentido, e ela nos diz assim: Kardec não é um nome considerado entre os cientistas, nem entre os filósofos. De forma tímida, é reconhecido entre os religiosos. Você acredita que chegará um dia em que haverá uma mudança nesse panorama, com Kardec sendo reconhecido por toda a sociedade? E eu aproveito e amplio a pergunta: o espiritismo sendo reconhecido e minimamente aplicado nas relações sociais por nós espíritas e num efeito cascata por todos que nos observam? Marcela, eu acho que a gente tem alguns elementos que são importantes para a gente considerar em relação a isso. Eu quero trazer, por exemplo, eu não sei se todos estão vendo essa tela, acredito que sim. Aqui são alguns exemplos de estudos publicados recentemente a respeito da ciência do espírito. Uma revolução no estudo da parapsicologia, uma análise sobre o pensamento de Mears, para uma psicologia do século XX, uma investigação sobre a mente imortal, uma investigação sobre o encontro da física com a consciência, novamente essa temática, a ideia de um universo em o qual a consciência permanece, uma investigação a respeito da física da alma, para citar alguns desses que estão trabalhando com temáticas que foram fundamentalmente levantadas a partir das investigações de Allan Kardec. O que acontece é que, quando os movimentos tradicionais transformaram o pensamento de Allan Kardec em um sistema de crenças, a ciência tradicional rejeitou esse contexto. Então, enquanto Allan Kardec for apresentado como fundador de uma religião, como fundador de um sistema de crenças fechadas, como uma relação mítica, e infelizmente, pelo desconhecimento, as pessoas não têm analisado coerentemente o pensamento de Kardec, a ciência não se debruça sobre isso. Mas é importante se dizer que muitas pesquisas estão hoje em andamento em torno dos temas que foram levantados por Allan Kardec. E nós acreditamos, sim, que num futuro, quando as pessoas olharem para este momento, elas verão
que Allan Kardec desempenhou o papel do ponto de inflexão do pensamento humano ao trazer o elemento espiritual para o centro das discussões, por desvendar o mundo espiritual e abrir perspectivas para ele. Nós tivemos, ao longo da história, nomes que não foram considerados na sua época. Descartes foi perseguido. Galileu Galilei foi perseguido em sua época. Newton foi criticado pelas suas formas de pensamento. E, geralmente, só com grandes distanciamentos de tempo, quando a gente olha para trás e vê o tamanho da obra que foi feita, é que se começa a reconhecer o que vai acontecer. Pelos temas que o Espiritismo traz, pela forma como ele trabalha, nós veremos um dia em que as pessoas olharão para trás e dirão: nossa, como é possível que um homem no século XIX tivesse essa grandeza de perspectiva e essa argucidade intelectual de investigar as coisas como fez Allan Kardec. Um pensamento que permanece límpido, um pensamento que permanece articulado. Mesmo algumas imposições que são feitas de que os termos usados por Allan Kardec estariam desgastados, precisamos considerar que as palavras têm vida. As palavras vão mudando os seus significados. E se nós retornarmos aos conceitos que Allan Kardec utilizava, ainda assim veremos a atualidade do seu pensamento. Certo. Chegou uma pergunta aqui do Thiago Gabriel, acredito que ela já foi respondida, mas eu vou falar ela aqui. Você acha que Allan Kardec tinha ideia da dimensão que a sua doutrina iria tomar? Era exatamente isso que você estava mas só para a gente destacar de novo, né, Marcela, a doutrina não era de Allan Kardec. Ele tinha consciência que a doutrina era dos espíritos. E por isso mesmo, ele, o professor Rivaio, se esconde através de um nome, Allan Kardec, para que os espíritos tenham voz. E tamanho foi o impacto disso que o pseudônimo tomou conta da vida de um homem que já era importante. Allan Kardec, ou o professor Rivaio, era o mais importante pedagogo do seu século, era um dos mais imponentes pensadores dentro da ciência da educação de sua era. E ainda assim, o nome Allan Kardec sobrepujou o nome de Rivaio. Sim, com certeza. Nós lembramos dele e o nome dele original, poucas pessoas conhecem, são nós os espíritas, né? Aqui tem mais uma. Aqui. São mais de 160 anos desde a publicação da primeira obra de Allan Kardec. Ele permanece atual? É o que a gente está refletindo aqui. Mas como isso é possível? São 160 anos, André. Quando nós olhamos, Marcela, por exemplo, a República de Platão, os diálogos de Platão, escritos há 400 anos antes de Jesus. Então, não há tema na filosofia hoje que não tenha sido tratado por Platão. E como é possível que a obra de Allan Kardec, com apenas 160 anos, e tenha se mantido tão intensa? Porque Allan Kardec não foi para a periferia do pensamento. Ele foi na essência dos problemas. Ele foi no núcleo das coisas. O Livro dos Espíritos, como uma obra de filosofia, ela é organizada de maneira muito sofisticada, porque ela começa discutindo uma teoria das coisas que existe, definindo termos, investigando conceitos para propor que o universo tem uma organização e uma causa. Deus é definido como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espírito como o princípio inteligente do universo. A alma como a junção do espírito junto com a matéria. E a matéria definida especificamente como um instrumento sobre o qual o espírito atua e do qual se serve para o aprendizado das leis do universo. A partir desse conceito, através da investigação de uma metafísica, de um conjunto de elementos que preexistem dentro do universo, Allan Kardec investiga uma epistemologia, os modos de conhecimento pelo qual os espíritos se expressam e apreendem a lei natural. E ele, na segunda parte do Livro dos Espíritos, analisa
todas as relações, todos os fenômenos onde o espírito aparece. O fenômeno do nascimento, o fenômeno da morte, o fenômeno da reencarnação, as comunicações com o mundo material, as relações no mundo dos espíritos, o ensaio das percepções e sensações dos espíritos e as suas manifestações nos reinos da natureza. E a partir desses elementos, Allan Kardec investiga uma ética dentro de uma perspectiva de ação, de uma moral que não é um acordo cultural, mas de um conjunto de ações alinhadas com a natureza, com o universo como um todo. E a partir desses elementos, ele investiga uma teleologia, isto é, uma doutrina de qual é o propósito de todas as coisas. E é através dessa investigação que Allan Kardec tocou em todas as áreas fundamentais do conhecimento humano, trazendo um elemento central, o princípio inteligente do universo. É por isso que, 160 anos depois, as questões que foram propostas por eles permanecem ativas. E é claro que um ou outro ponto foi superado por ele mesmo. Alguns conceitos que Allan Kardec apresenta em 1861, em O Livro dos Médiuns, ele próprio atualiza na Gênese em 1869. E nós não podemos ter aquela noção de livros sagrados. O Livro dos Espíritos não é um livro sagrado no sentido de ser um livro que a gente olha e diz aqui ninguém pode tocar em nada. Não é este o processo. O próprio Allan Kardec dizia, nós podemos e devemos avançar no pensamento, mas precisamos compreendê-lo. O grande equívoco que nós temos visto na atualidade é as pessoas querendo atualizar o pensamento de Allan Kardec sem entender essa ideia. As pessoas querendo atualizar o pensamento da doutrina espírita sem compreenderem o que a doutrina espírita propõe. Então, é preciso atenção para entender, é preciso cuidado para compreender e é preciso esforço, sobretudo, para vivenciar o que está posto na obra de Allan Kardec. Temos aqui comentários e perguntas ainda. Comentário da Eliane Velasco. A ciência de antemão se nega à pesquisa dessa área. O materialismo, por ora, trava mais. Está avançando e é inevitável a evolução. É só olharmos a história do conhecimento. Tá aí a participação da Eliane Velasco. E temos também uma pergunta aqui. André, você poderia destacar uma contribuição de Kardec que nos auxilia a passar pelos dias atuais de pandemia com um pouco mais de esperança? A imortalidade da alma. Allan Kardec, ele não supôs que a alma fosse imortal. Ele demonstrou que a morte é parte da vida, que é um episódio de aprendizado e que o espírito troca o corpo como nós trocamos de roupa. Quando a roupa não serve mais, a gente substitui por uma outra. E o espírito faz isso com o corpo. Quando nós temos essa visão a respeito do que é a vida, nós compreenderemos que, mesmo o episódio da pandemia, ela nos oferece momentos de aprendizagem, momentos de relação. E se devemos ter todo o cuidado com o corpo físico, que é o nosso instrumento de progresso, não podemos temer a morte no sentido de que ela seja o fim de todas as coisas. Precisamos preservar a saúde, porque o nosso instrumento físico é o instrumento adequado para o aprimoramento de nós mesmos. Mas, diante das circunstâncias que nos assolam, devemos permanecer corajosos. Allan Kardec, analisando isso, diz que o ponto de vista que o Espiritismo coloca à vida nos faz ver as coisas de uma visão diferente. E é esta visão diferente que nos permite desenvolver a esperança, desenvolver a confiança, desenvolver o trabalho, mantermos o otimismo, não por uma fé cega, mas por uma fé que consegue encarar a razão face a face. Última pergunta por conta do nosso tempo, tá? Como podemos auxiliar na divulgação do pensamento de Kardec? Qual a melhor forma de divulgar esse trabalho libertador que é o Espiritismo? A melhor forma de nós fazermos isso, Marcela, é vivenciando os postulados do Espiritismo. Nós não podemos incorrer no erro de acharmos que o conhecimento é aplicado
para a transformação dos outros. Não podemos achar que o Espiritismo é um tesouro que deve ser mantido em nossas estantes de biblioteca. Não podemos achar que o Espiritismo se presta a fazermos largos discursos para impressionar as pessoas. O Espiritismo é uma forma de ver o mundo que transforma o sujeito que olha e, graças à ação desse sujeito, transforma o mundo em que está. Então, nós precisamos ampliar o processo de divulgação do Espiritismo, nos apropriando do conhecimento espírita, relacionando este conhecimento às outras áreas do conhecimento, dialogando com o pensamento humano, mas, sobretudo, vivenciando os elementos da doutrina espírita em nosso dia a dia, em nosso contexto natural de relacionamento, em nossas experiências de convivência, porque aí as pessoas começarão a observar a força que o Espiritismo tem. Allan Kardec já dizia que a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. E essa força só se demonstra através da vivência dos postulados, através do emprego desses elementos de compreensão para que nós possamos construir uma vida melhor para nós mesmos, salvaguardando a nossa saúde mental, mas abrindo uma nova perspectiva para a felicidade humana. Então fica aí o convite para sermos as cartas vivas do Evangelho, né? Bom, pessoal, para aprofundar as reflexões sobre o tema de hoje, nós convidamos todos a conhecer a obra A Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. E também a outra obra, Allan Kardec, O Codificador e o Educador, de Oswald Tuil e Francisco Thyssen. As duas obras estão disponíveis com desconto na livraria online da FEENTE. É só escanear esse QR Code para ter acesso a esse desconto. Então, André, gostaria de agradecer a sua presença, te convidar aí para as últimas palavras e, em seguida, a nossa oração para encerrarmos aqui o nosso Momentos que Iluminam. Marcela, eu gostaria de encerrar essas últimas palavras voltando, então, para o poema de Carlos Drummond de Andrade, no finalzinho, quando ele diz: mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente, não se produzissem, a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas, abertas e fechadas, como se um dom tardio já não for apetecível, antes despiecendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuitamente a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Que nós possamos refletir sobre o benefício que o Espiritismo nos oferece ao abrir a máquina do mundo e nos colocar diante da realidade do Espírito, para que possamos compreender os seus meandros e investigá-los. E como Drummond, não podemos fechar os nossos olhos. Não podemos deixar que este conteúdo se desvaneça, porque então teremos perdido a oportunidade de nos fazermos melhores, de conquistarmos o patrimônio mais rico da existência, a nossa própria felicidade. Nos conduz na oração, André? Com certeza. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas de nossas vidas, olhando-te o esforço benemérito
de transformar a humanidade inteira em atores da própria felicidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelos benefícios do conhecimento, pelas oportunidades da vida, mas na manhã de hoje, de maneira especial, pelo benefício da contribuição do mestre de Lyon, do professor Rivaio, do professor Allan Kardec, que com esforço da própria existência, pôde dedicar-se arduamente a coordenar os ensinos dos Espíritos para nos apresentar de forma límpida e desafiadora o pensamento deles na doutrina dos Espíritos. O Espiritismo se constitui em nossas vidas um desafio de entendimento, se constitui uma forma de vivermos a tua mensagem, mas, sobretudo, é a âncora da consolação, que, permitindo-nos compreender o mundo, nos permite desenvolver a esperança para a prática transformadora do amor, da justiça, da caridade em nosso dia a dia. Te agradecendo, Senhor, por todas as oportunidades que recebemos, nós elevamos os nossos pensamentos suplicando por todos aqueles que estão desesperados, por todos aqueles que estão tristes, por todos aqueles que estão acamados, doentes do corpo ou doentes da alma, para que possam encontrar em si mesmos uma réstia de esperança, possam ser visitados por mensagens carinhosas, possam despertar para os valores significativos da vida e, desta maneira, possam encontrar-se consigo mesmo para construir o altar eterno de Deus na intimidade da própria mente, na intimidade do coração, no amparo da oficina que as mãos nos oferecem para a realização daquilo que podemos ser. Abençoa-nos, Senhor, e como outrora nos ampara, para que tenhamos todos o esforço, a esperança, o otimismo e o trabalho, convivendo uns com os outros da melhor maneira que nos seja possível. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, André, pela presença. Obrigada a todos que nos acompanharam, nossa gratidão. Todos que nos acompanharam aqui pelo Fente Play, pela FEB TV, a TV da Federação Espírita Brasileira, a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Amigo Espiritual. Todos os canais que transmitiram aqui o nosso encontro de hoje. Nós nos vemos no próximo encontro, dia 24 de outubro, excepcionalmente no sábado, às 10 horas no horário de Cuiabá e às 11 horas no horário de Brasília. A convidada será a Lúcia Moisés, que falará sobre o tema reencarnação e relacionamento entre pais e filhos na pandemia. E este próximo será o último episódio dessa primeira temporada do Momentos que Iluminam. E para acompanhar tudo, como eu já havia dito, fente.org.br/momentos que iluminam. Um bom domingo a todos e nos vemos aqui novamente no dia 24.